Vamos lá, eu vou começar a apresentar agora as revisões que eu falei que ia fazer de Orgânica 1, dos conteúdos de Orgânica 1. Eu pretendo fazer 3 vídeos, né? Um do primeiro assunto principal, um explicando a substituição, as reações de eliminação, de adição e de substituição. E talvez fiquem dois, vai depender de quanto conteúdo vai ter, mas né, eu vou mandando direitinho para vocês no grupo. E eu também vou fazer revisão de cada aula durante a semana. Então, a gente já teve, vocês já tiveram 3 aulas, essa semana eu vou soltar as revisões das 3 aulas, é que até então eu não estava tendo acesso a elas, eu ainda não estou no Moodle, então eu estou fazendo baseado com o que a professora me falou e com as aulas que eu tenho do ano passado. Eu vou abordar os pontos mais importantes dos conceitos de Orgânica 1 que vocês vão utilizar para fazer Orgânica 2, então eu não vou falar de Orgânica 1 inteira, até porque é muito conteúdo. Mas se vocês quiserem se aprofundar mais em outros assuntos que não foram aqueles que eu coloquei no grupo, me chame no particular, me avisem qual que é o assunto, qual que é a dificuldade, qual que é a curiosidade que vocês têm, que eu estudo para poder ajudar vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse é a revisão 1 que eu vou passar, a parte 1. E nessa revisão, eu preparei um slide aqui, só um minutinho. Então, vamos lá. Então, essa é a revisão, né, de Orgânica 1, a primeira parte, onde eu vou falar sobre deslocalização eletrônica, ressonâncias, efeitos do grupo substituintes. E os conceitos que envolvem tudo isso, por exemplo, estabilização também do anel aromático, certo? Bom, o livro que eu estou usando de bibliografia é o mesmo que a professora usa, que é o da Paula Bruce, né? Então, eu estou usando o de Orgânica 1, o de Orgânica volume 1, e eu vou usar para as aulas dela o de volume 2. Então, para vocês quiserem revisar Orgânica 1 porque está com dúvida em alguma coisa, peguem o volume 1, que é essa edição preta, e para Orgânica 2 é o volume 2, a edição que é laranja. Mas esse livro da Paula Bruce é maravilhoso, ele é bem didático, eu gosto muito de usar ele. Então, para começar, o que é a deslocalização eletrônica, né? O que a gente tem que entender sobre isso? Primeiro, você tem que entender o que é o elétron localizado e elétron deslocalizado. Elétrons localizados são os elétrons que estão restritos a uma parte específica do átomo ou uma ligação. Então, se vocês olharem aqui, deixa eu só puxar aqui minha caneta. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver, ó, aqui são elétrons localizados. Se vocês podem ver, eles estão exatamente em um átomo, né? Você vê até os 2 pontinhos aqui, a gente está indicando. Ou a ligação sigma que é formada aqui, né? Então, também são elétrons localizados, eles se encontram numa região específica. Já no caso dos elétrons, aqui também tem outro exemplo de elétron localizado, ó, uma dupla ligação, que é composta por uma ligação sigma e uma pi, né? E também uma tripla ligação, seria uma ligação sigma, pi e sigma. Os elétrons deslocalizados, eles não estão restritos a uma região, eles estão deslocalizados no sistema inteiro, então eles são compartilhados por 3 ou mais átomos. E aqui estão eles mostrados eles, olha, eles estão compartilhados e a gente representa por essa linha tracejada. Significa que esses elétrons se movimentam entre toda essa região aqui. E a gente vai manter os focos nessa deslocalização, porque a gente vai procurar a explicação para os anéis aromáticos, elas envolvem sempre essa deslocalização eletrônica. Agora, como que a gente relaciona a deslocalização com a ressonância? Simples. Para a gente mostrar melhor a deslocalização, a gente não vai sempre usar aquela linha tracejada, que seria esse híbrido aqui, né? Esse tipo de figura aqui. Porque fica confuso para a gente fazer as sínteses, para explicar onde acontece, né? Qual é a reação, que região da molécula que reage. Então, os químicos chegaram à conclusão de usar estruturas que mostram elétrons localizados, que se aproximam o máximo possível da estrutura real. E aí, essa estrutura sempre vai mostrar a movimentação desses elétrons no anel. Então, a gente tem aqui um exemplo. Ó. Esses são contribuintes de ressonância. O que seriam os contribuintes de ressonância? São as representações da ressonância da molécula. Como a gente vai trabalhar com anéis aromáticos, né, com benzenos, nessa OC orgânica 2, eu trouxe já o exemplo, essa imagem tirada do livro da Paula Bruce, eu já trouxe o exemplo de lá. Então, vocês podem ver aqui, ó. Essa é a mesma molécula, a diferença é a ressonância dela. Na primeira figura, a gente tem a ligação dupla localizada entre os carbono 1 e 2, né? Depois os carbonos 3 e 4, e depois o carbono 5 e 6. Já a gente olhando o outro contribuinte dela, que é a mesma molécula, a gente tem a dupla ligação localizada entre os carbonos 1 e 6, entre o carbono
é 1,6 entre os 5 aqui, ao contrário, se vocês verem, né? Essa daqui tá desse lado, essa aqui desse lado. Então, são estruturas invertidas uma da outra. Como que funciona essa ressonância? Tem que lembrar que a ressonância, ela é essa movimentação dos elétrons dentro do anel aromático, ou mesmo se não fosse um anel dentro daquela molécula. Então, aqui está os contribuintes de ressonância. Eu trouxe uma síntese genérica que a gente usa em Orgânica 1 para lembrar, que seria da substituição eletrofílica aromática. Lembrando que eletrofílica, né? Quer dizer o quê? Deixa eu anotar aqui para ver. Eletrofílica. Eletro, de elétron, fílica é atração. Então, se é uma reação eletrofílica, quer dizer que o eletrófilo, que é este daqui, tá vendo que ele tem carga positiva, inclusive, o eletrófilo, ele procura elétrons. Então, eles vão procurar regiões que têm carga negativa. Então, os eletrófilos se atraem por cargas negativas, certo? E o que acontece? Os eletrófilos, eles são que a gente chama de substâncias mais fracas, por causa da carga positiva. Então, na substituição eletrofílica aromática, a gente tem um ataque do anel aromático, como mostra a seta, para o eletrófilo, porque eles são mutuamente atraídos um pelo outro. Então, os elétrons do anel aromático atacam a carga positiva do eletrófilo. E a partir do momento em que eles fazem esse ataque, essa dupla ligação se abre, formando a ligação com o eletrófilo. E aí o que acontece? A gente tinha aqui no anel aromático a estabilização da carga do carbono nesta região, desse carbono aqui, né? Estabilizada pela ligação dupla, porque se a gente contar aqui dá 4 ligações, porque aqui tinha um hidrogênio que estava escondido, certo? Que é esse hidrogênio que é mostrado nessa etapa. Então, a gente tem essa abertura da ligação dupla, faz com que a gente retire a carga elétrica negativa daqui, e aí ela fica uma carga positiva, que seria a formação do carbocátion. Então, a partir do momento que a gente faz essa ligação, a gente forma essa carga positiva, forma o carbocátion, e o anel fica desestabilizado. Então, o que acontece? Aqui entra o que a gente tem que pensar sobre reatividade e estabilização da molécula. Uma molécula reativa, ela é desestabilizada. E o que é desestabilizar? É quando a molécula não está numa estrutura favorável a se manter daquela forma. Então, ela procura agentes externos para se estabilizar novamente. Então, como ela está com uma carga parcialmente positiva e que carga negativa, vocês podem ver que a carga negativa ela tem maior força do que a carga positiva, porque tem mais elétrons aqui, né, mais ligações duplas do que uma carga positiva. Então, essa molécula está desestabilizada. Se a quantidade de cargas positiva e negativa fosse igual nessa molécula, aí não haveria problema, porque elas estariam se anulando e essa molécula estaria estabilizada. O próprio anel aromático, né, nessa forma comum, ele é estabilizado. Mas quando a gente faz essa alteração, quando a gente insere, né, quando a gente abre uma das duplas ligações, a gente desestabiliza ele. E o que essa molécula procura fazer? Ela procura se restabelecer novamente. Então, essa dupla ligação que vem do lado, ela procura, esses elétrons procuram estabilizar essa carga positiva. Então, eles se movimentam para essa região. E aí eles deixam essa dupla ligação aberta para formar uma dupla ligação aqui, como mostra nesse contribuinte de ressonância. Lembrando que esses parênteses, eles são para representar os contribuintes de ressonância, certo? E aí, o que acontece? A gente não precisa representar, a gente sempre vai representar esse ataque, né? Então, essa dupla vai se abrir e formar uma dupla aqui, como formou nesse lado. E aí, o que acontece? A carga positiva vai se movimentar para baixo, porque a gente tirou os elétrons aqui que estabilizavam ambos os carbonos. A gente só está estabilizando esse daqui agora. Então, o outro ficou sem esses elétrons. Então, ele também formou uma carga positiva. Nós também temos um carbocátion. E os elétrons do lado, da dupla ligação do lado, né, adjacente a ele, acabam também se movimentando para estabilizar essas aqui. Então, a gente forma uma dupla ligação novamente aqui. E essa carga positiva se movimenta para esse carbono. Então, o que é a ressonância, né? Essa deslocalização eletrônica na ressonância? Vocês têm que lembrar que sempre essa movimentação dos elétrons. Então, você tem lá o seu anel aromático, certo? E ele sempre vai acontecer assim, sempre vai vir essa movimentação para os carbonos adjacentes. Então, sempre vai ser nesse sentido, formando duplas ligações alternadas. Aí, voltando para cá para os contribuintes de ressonância, a gente viu que tem uma carga aqui positiva. Como que a gente faz agora? Como a gente tem essa carga também, essa carga está desestabilizando, a molécula vai procurar se estabilizar, o meio, né, que a gente tinha antes, geralmente isso aqui não vem sozinho, sempre são sais ou são sempre cargas que são equilibradas. Aí a gente sempre tem, então,
uma carga negativa para estabilizar ela. E aí o que acontece? Seria, aqui a professora sempre representa por uma base, né? Uma base fraca qualquer. Então eu coloquei um B menos, só para lembrar, essa é uma representação. Essa base vem e retira esse próton, que é o H, né? Da ligação, por quê? Entre o próton e o potássio, entre o próton e o potássio que está aqui, entre o próton e o outro eletrófilo, ele é mais fraco, então ele é mais fácil de se retirar. Então a gente sempre vai procurar retirar o hidrogênio nessas situações. E aí, retirando ele, a gente consegue restabelecer esses elétrons aqui, voltarem para restabelecer a dupla ligação. E o resultado a gente tem aqui do lado, né? Formando esse contribuinte. E aí vocês podem observar que entre essa estrutura final e a estrutura inicial, a gente tem a alteração da localização das duplas ligações. Então, a ressonância ela é isso, ela é todo esse movimento dessas duplas ligações no anel, né? Que são as formas que ela vai formar, ela vai ficar depois numa forma invertida dela, mas você sempre tem que lembrar, essa movimentação é sempre para estabilizar as cargas, né? O desequilíbrio das cargas. Tudo bem? O resultado, ignorem esse daqui, porque eu peguei uma imagem, não é peguei uma imagem, é meu K, né? O resultado, a gente tem essa mudança, que é representada aqui, e essa imagem eu também trouxe do livro da Paula Bruce, vocês podem ver, aqui ela mostra como se movimenta. Então, a gente tem os contribuintes de ressonância, os elétrons sempre se movimentando para os carbonos adjacentes, para formar a ligação do lado. E aí, conforme eles vão se movimentando, eles conseguem ir estabilizando o anel. Né? E o que a gente tem, os dois contribuintes, as duplas ligações sempre alternadas. É a mesma molécula, mas com as ligações alternadas. Isso tem que sempre ser representado. Quando a professora fala, representem o mecanismo da reação, é você mostrar com toda essa ressonância, com todos os movimentos de elétrons, tudo o que acontece na síntese, certo? Agora, vocês entendendo o que é deslocalização eletrônica, a relação dela com a ressonância, vocês vão ter que ver que tudo isso também tem ligação com o efeito dos substituintes. Lembrando que substituintes são aqueles grupos que estão entrando dentro do anel, né? Então, a gente tem um dos efeitos, que é o efeito indutivo elétron-captor. E aí, como é que ele funciona? A eletronegatividade de alguns substituintes, ela pode ser maior que outros. Por exemplo, a gente tem os halogênios que eles são bem mais eletronegativos de qualquer outra substância na tabela periódica. E aí, essa eletronegatividade deles, ela faz com que haja uma tendência para que os elétrons da ligação sejam puxados em direção a eles, né? Por exemplo, se a gente for falar de uma ligação iônica, a gente sabe que os halogênios, eles puxam os elétrons para ele. E o que acontece? Aqui tem um exemplo, a retirada de elétron por efeito indutivo. A gente vê aqui que a gente tinha uma dupla ligação aqui, né, entre os carbonos, e para a estabilização dessa molécula, né, essa dupla ligação se movimenta. Por quê? Ela está sofrendo uma indução, então está sendo puxada esses elétrons para outro lugar. Isso para poder estabilizar a carga. Então, onde tem mais necessidade desses elétrons, eles vão ser puxados. E a gente tem o efeito de doação de elétrons por ressonância, que também é uma forma de estabilizar a molécula. Ela ocorre por adoção de um par de elétrons livre para estabilizar um cátion, ou, no caso que a gente vai usar nos anéis aromáticos, carbocátions. E aí, como é que ela funciona? Vocês podem ver aqui, ó. A gente tem um oxigênio, que a gente sabe que eles têm dois pares de elétrons livres. Então, o que acontece? Ao invés de ele ficar nessa forma com os dois pares de elétrons livres, esses elétrons podem se movimentar para a ligação do lado e formar uma dupla, como a gente vê aqui, né? A carga do oxigênio fica positiva e forma uma dupla. Ao formar uma dupla aqui, lembrem-se, o carbono só faz 4 ligações, ele já tinha 4 ligações, porque aqui também tem uma dupla. Essa dupla ligação, então, se abre. E aí, essa carga negativa vem para o carbono do lado. Então, tem que sempre lembrar dessas regrinhas também. A gente vê aqui novamente o efeito de doação de elétrons desse lado. A gente vê os pares de elétrons livres vindo, porque a carga do carbono está positiva, ele é um carbocátion. Elas vêm aqui para estabilizar esse carbono, formando as 4 ligações, certo? Então, sempre tem que lembrar desses efeitos de doação de elétrons por ressonância e o efeito indutivo de retirada de elétrons. E aí vocês têm que lembrar qual que é a diferença dos dois, certo? Que um você doa os elétrons, você faz eles se movimentarem, e outros você acaba puxando eles. Só que a estabilização por doação de elétrons por ressonância supera a desestabilização pelo efeito indutivo por retirada de elétrons. Então, quando tiver uma competição entre esses dois efeitos de substituintes, a que vai prevalecer é a de doação de elétrons por ressonância, ela é mais forte, tudo bem? Aqui eu tirei essa também essa tabela do livro da Paula Bruce, eu não lembro se é do primeiro ou do segundo, mas eu lembro que é da página 41.
Essa tabela, ela fala dos efeitos substituintes, que a gente viu em Orgânica 1, que eles são divididos em fortemente ativantes, moderadamente ativantes e fracamente ativantes. E aí tem todos os exemplos deles aqui, como o NH2, o NH em um radical, como aqui, por exemplo, a gente tem o arila, né, os radicais. Então, esses aqui são os fortemente ativantes. Só que tem uma coisa, eles orientam na posição orto e para. O que que isso quer dizer? Oposições orto e para no anel aromático, né? A gente tem aqui, ó, posição orto e para, certo? Orto e para. Uma coisa que vocês vão ter que entender, por exemplo, se eu tiver outros substituintes aqui, por exemplo, um halogênio, que a gente representa por X, vocês têm que analisar qual é o efeito dele. Um halogênio a gente viu que ele é eletronegativo, então ele puxa elétrons por indução, né? Por efeito indutivo. E aí o que acontece? Para que haja uma reação com ele, uma substituição eletrofílica, o substituinte vai ter que, ele vai ser orientador na situação orto e para em relação ao halogênio. Então, isso é importante. Vocês têm que ver se tem um substituinte no anel, e aí vocês vão ter que olhar em relação a ele qual é a posição do outro grupo substituinte para poder fazer o efeito. Então, significa o quê? Por que que eles são orientadores na posição orto e para? Porque na hora que você for montar os substituintes de ressonância, esses elétrons vão acabar passando pelos os carbonos que estão ligados a esses substituintes. E isso consegue fazer com que acelere um pouco a reação, porque eles vão ajudar a participar nessa estabilização da molécula por ressonância. Então, tem que lembrar disso. Orte para, porque na hora que você for desenhar os contribuintes de ressonância e fazer todo o mecanismo, você vai ver que os elétrons passam por eles. Então, eles também vão ajudar a estabilizar as cargas. E, inversamente a eles, nós temos também os substituintes desativantes, que são divididos também em fracamente desativantes, moderadamente e fortemente. Que aí não precisa lembrar tanto, é só lembrar nos ativantes e desativantes. Eles são todos orientadores na posição beta, então lembrando lá, a posição beta, né, a gente tem aqui. E aí vocês também vão ter que olhar se, por exemplo, tem algum outro halogênio aqui, vamos supor, está na posição meta. Então, vocês têm que pensar sempre, né, em relação ao quê? Pode ser só no anel puro, ou se ele tiver um substituinte, já vão ter que analisar isso. E aí, da mesma forma que ele é os outros, orientador na posição meta, quer dizer que se estiver na posição meta um desses substituintes, eles aceleram a reação. Caso contrário, a reação vai ser um pouco mais lenta, porque eles não ajudam a participar da estabilização da molécula por ressonância, certo? Então, esses são os efeitos que vocês têm que lembrar. Se tiver em dúvida sobre estabilização, estabilização da molécula é o quê? É aquilo que eu citei. Ela vai procurar sempre fatores externos para se estabilizar quando ela tem um desequilíbrio de carga ou algo do tipo. Isso vai tornar ela mais reativa. E aí, o que estabiliza ela? Os efeitos de ressonância, os efeitos dos substituintes. Por exemplo, se o substituinte ele é doador de elétrons, né? Nós temos aqui um exemplo comum que é o nitrato, que é o NO2, né? Ele ajuda a participar, por quê? Porque a gente sabe que o nitrogênio tem um par de elétrons livres, então esse nitrogênio, o que que pode acontecer com ele? Ele pode fazer com que esses elétrons, no meio quando abrir aqui, por exemplo, a carga, né, que a gente fizer uma ligação aqui, essa ligação dupla deixar de existir, eles podem se movimentar para cá e formar uma ligação dupla e ajudar a estabilizar esse carbono dessa ligação, né? Isso na substituição eletrofílica. E essa ideia também vai ser aplicada na substituição nucleofílica, que é o que a gente vai estudar praticamente orgânica 2, tudo bem? Então, lembrem desses conceitos importantes para que a gente possa abordar no próximo. E aí, na próxima revisão, na revisão da aula 1, eu vou explicar o que a gente vai abordar na aula 1, o que a gente vai abordar em orgânica 2, e também a comparação dela, a diferença dela com orgânica 1, certo? Espero que tenha dado certo. E se ficaram com dúvidas, se alguma coisa não ficou clara que eu falei ou que eu me enrolei, me avisem no grupo, comentem, comuniquem para mim, que aí eu vejo, arrumo e a gente conversa melhor para poder explicar, porque é importante vocês entenderem, tudo bem?